Sim ou não? Como é que vocês estão? Começou, sabadão, vocês estão bem? Vocês estão na rua? Vocês estão na folia? Vocês estão de boa? O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo que você está no Instagram agora? Porque eu sei que o Instagram não avisa mais que as lives acontecem. Então, se você está vendo isso, é porque você está aqui. Certo? Estava aqui fuçando. Olha aí a galera. A minha galera aí. Eita! E aí, minha galera? Aleluia ou não? Avisa? Te dá um pop-up no seu telefone assim? Tipo, se você tiver com ele fechado? Duvido. Me conta mais sobre isso. E aí, meu povo? Solitude. Essa da solitude. Eu me toquei de uma coisa hoje. Eu tô. A jaca é das minhas. Eu sou dessa pegada também. Home sweet home. Amém. Amém, Camila. Amém, irmãos. Eu, eu, eu me toquei de uma coisa hoje. Várias de vocês falam, tô com um problema amoroso, tô com um problema amoroso, tô com um problema amoroso. E eu me dei conta de algo. Eu escuto várias vezes no meu dia de mulheres solteiras que não têm um relacionamento, que elas têm problema de relacionamento. E, é, e ficou claro pra mim que se você não tem uma relação, você não tem problema de relacionamento, você tem problema com você. Meio merda eu te falar isso num sábado de carnaval? Pode ser. Mas eu vim aqui hoje com essa intenção. Que se você está solteira e não está tendo. Você não está dentro de um relacionamento, sofrendo problemas de dentro de um relacionamento, você não tem problema de relacionamento. Você tem problemas com você mesma. Porque basicamente o que você está fazendo da sua vida está dando errado. Não chega a respingar no outro. Entende? Gente, vamos aplaudir a Julie aí, ó. Vamos aplaudir a Julie que acabou de entrar aqui. Eu tô sabendo que ela me contou agora que ela tem um encontro hoje e que parece que o cara vale muito a pena. Então vamos aplaudir aí, certo? Que ela tá na dedicação. Ela falou que ela ficou assistindo Os Segredos dos Homens hoje o dia inteiro, que ajudou muito ela. Eu falei na orelha dela o dia todo. E aí ela ainda me aparece na live. Tá afim de aprender. Tá afim. Bom, vamos lá. Voltando. Desculpa, não é fofoca. É orgulho. Sou um professor orgulhoso. Sou o professor orgulhoso. Não é fofoca isso. Isso aqui é passar boas notícias. Fofoca é quando você conta más notícias. Quando você fala mal da outra pessoa. Quando você conta boas notícias, não é fofoca. Põe isso na sua cabeça. Não é fofoca. É. Verdade, a confusão é interna. Geralmente a culpa é deles ainda. Entendi, Cris. Entendi, Cris. Tá certo. É maravilhosa. Maravilhosa. Tá bom. É, não tá 100% errada, né? Só falta um pouco de responsabilidade aí para você enxergar as suas escolhas dos caras problema que você encontrou. Muito bem, Julie. Você tem alguma pergunta, Julie? Você que assistiu o curso o dia inteiro, que tem um date daqui a pouco, que está interessada em viver um amor, você tem alguma pergunta? Voltamos, ele pediu um tempo, mas apagou meu número. Tô solteira? Caralho, Janaira.
Você me dá uma dessa no começo do carnaval. Nem começou o carnaval, são 20 para 6, é isso? Agora no Brasil? Ou 20 para 7? Acho que 20 para 7. São 20 para 7 no Brasil. Você me dá um chute desse na cara? Primeira pergunta da live é essa que eu recebo. Eu acho que você tá muito solteiro. Se você tá namorando e no sábado à tarde de carnaval você não sabe o que você tem, você não tem, entendeu? É tipo você ter um carro e não saber onde ele está estacionado. Tipo, você não tem o carro mais. O carro não é mais seu. Já era, já tem outro dono. Ou não, tá perdido só. Mas é esse ritmo, né? Você entendeu? Ritmo de festa. Olha só, que piadinha mais sem graça. Problemas com ficantes. Regina, quem tem problema com ficante não tem um relacionamento. O Otávio está amando. Ô, Otávio. É menino ou menina? É... Se eu moro na roça, eu moro, cara, numa região montanhosa de Johannesburgo, na África do Sul. Chama Kyalami Hills. É bem. Aqui são meia-noite, né? Então, todo mundo dormindo já. Ah, a Maria Antônia resolveu que a culpa é dela e por isso ela veio culpar os homens. Tudo bem, eu entendo. Ah, a Maísa falou: Bom, eu estou solteira por opção mesmo, quero curtir e cuidar mais de mim no movimento. Cuidar mais de mim no movimento. Não me sinto preparada para. O que significa cuidar mais de mim no movimento? O movimento é sexy. Tô em clima de carnaval aqui. Não me sinto preparada para uma nova relação. Há mais de 2 anos saí de um casamento conturbado. Tá bom. Se você não quer uma relação, você não quer uma relação. Não precisa. Chutei o meu tripé aqui. Não precisa querer. É... Dani, saí com um cara. Ó, a Camila. Ê, Camila. Essa Camila. Vamos lá, vamos pra Camila. Saí com um cara ontem, que já tivemos uma relação bem. Ai, eu não consegui terminar a segunda frase sem me arrepender de ter lido, Camila. Ele disse que iria ser só sexo. Aí, antes disso, começou a falar do passado. De que quase me amou. Que merda é essa? Camila, eu gosto muito de você, mas eu estou a ponto de perder o respeito pela nossa amizade. Eu estou a ponto de mandar você pro inferno, Camila. Camila, caralho, Camila, você leu o que você escreveu? A Júlia tá aí. Boa, Júlia. Batendo um cartão. Entre um novinho e um da minha idade com quem fico. Nina, se você tá na dúvida, não fica com ninguém, porque você vai foder a vida deles. Se você tá na dúvida entre um cara bem mais novo que você, a ponto de você chamar de novinho, e um cara da sua idade que não tá realmente sendo interessante para você, e você tá nessa dúvida, se você tá numa condição de dúvida, você tá numa condição baixa. Se você tá numa condição baixa, qualquer coisa que você vai vir fazer vai dar merda. Ou você sai da condição de dúvida com você, porque você decidiu qual lado é melhor, e aí você sobe essa condição onde você está errando com você e se colocando numa situação errada, de estar em dúvida. uh, certo? Você tá errando.
Deve ser no momento, no movimento. No momento foi ótima. Quando o homem demora para responder às mensagens, ele está perdendo interesse com a mulher? Neia, geralmente sim. O que eu vejo acontecer muito vamos lá, o cara se interessa por você. Então o que ele faz? Ele começa a ter um certo ritmo de mensagem, porque ele quer atingir um certo nível de comunicação. Não necessariamente é ficar com você, não necessariamente é transar com você, não necessariamente é desenvolver uma relação com você. Mas ele quer começar um ritmo de conversa que ele sente que ele não está muito perdendo tempo ali. Então é legal que você, de alguma forma, consiga dar atenção pro cara, sem dar atenção demais, para não gerar nele um certo desconforto, entende? Para ele não pensar assim, nossa, a mulher que eu estou achando bonita e estou começando a me interessar, ela tá vivendo um romance antes da aventura. Não esquece isso. O homem, ele quer viver uma aventura para ele viver um romance. A mulher geralmente quer viver um romance para viver uma aventura. A ordem é um pouco inversa. Então, o que a mulher geralmente quer? Ela quer algo muito intenso, que goste dela, que dê para ela segurança para ela viver a aventura da relação, a aventura de mudar de vida e de sair da zona segura dela e viver a vida do homem de alguma forma, certo? Investir nos sonhos dele, nas vontades dele e construir uma família com ele, onde se ela sair da casa dela ou se ela engravidar ou coisas do tipo, ela muda o corpo, ela muda toda a logística da vida dela. Então, uma relação séria para a mulher tem um grande ônus, certo? Então, a mulher ela quer primeiro o romance para ela garantir a aventura. Já o cara, ele pensa ao contrário. Ele quer a primeira aventura para depois ele engatar o romance. Qual que é a sacada? Se você conseguir mostrar para ele que se relacionar com você é uma aventura, sem você se aventurar, é aqui que está o segredo. Você vai, para ele vai sentir que é uma aventura, mas você não vai se aventurar, você vai saber o que você está fazendo, você tem um passo a passo. Aí o cara tem muito interesse. Quando o cara começa a perceber que conviver com você não é uma aventura, começar a viver com você é um romance e vocês quebram as pernas do cara aqui, dos caras, porque você meio que é uma merda, porque assim, o tesão do cara por você tá junto, tá atrelado ao tesão sexual dele. Então, se ele tem um tesão sexual com você e você consegue colocar esse tesão sexual dele para jogo numa comunicação sem você se desrespeitar, sem você cruzar a linha de vou dar para ele de qualquer jeito e vou ser qualquer uma, você consegue organizar esse interesse sexual dele por você, que é necessário, porque se ele não tiver interesse sexual em você, ele não vai te chamar para nada, ele não vai querer falar com você. Nunca. Se você conseguir organizar isso, logo em seguida ele cai no romance. Porque ele fala, essa mulher é diferente. E esse processo ele não precisa ser longo, só que ele precisa ser bem feito. Quando vocês têm essas trocas de mensagem e ele não sente essa aventura e cai muito cedo no romance, fica tipo, ai, que merda. Que merda, que merda, que merda, que merda, mais uma carente, mais uma querendo relação com pressa. Eu não tenho certeza se é isso que eu quero. Blá, 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 blá. E aí, tchau. Ele mete o pé porque ele perde interesse, porque fica um jogo muito romântico no ponto de vista dele sem graça, relativo à sua carência. Entendeu? Depois das sessões com o Hugo, tive que me desculpar com esse Kant. É duro saber que para seguir temos que acertar as arestas. Cris, parabéns por essa responsabilidade. Eu fico feliz que o trabalho com o Hugo, para quem não sabe, é um terapeuta da minha equipe, que foi o meu terapeuta, o terapeuta da Nicole, é o terapeuta de centenas de vocês que depois do GPS querem aprofundar ainda mais e começam um trabalho com ele muito exclusivo, muito incrível, que a vida inteira de vocês muda. E acontece isso que a Cris está falando. Basicamente, você tem um nível de responsabilidade maior e é aí que você realmente começa a limpar as áreas da sua vida. Porque você começa a ver onde você também errou, você começa a ver que
Às vezes quem errou com você não errou 100% sozinho. E é aqui que sua vida começa a comer na palma da sua mão. E as coisas ficam muito mais fáceis. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Olá. Olha a Anne, falou. Nossa, eu falei pro Hugo que eu ia pedir desculpas, mas até agora não fui. Essa é a diferença. De quem leva a sério o que tá fazendo, tipo a Cris, e quem não levou, tipo a Anne, que fez o mesmo trabalho, chegou à mesma conclusão, mas mijou pra trás. Alguém sabe a metáfora de mijar pra trás? Espero que saiba. A Liza, ou Laísa, acho que Liza, estávamos juntos há 45 dias, vivendo intensamente como namorados. Ontem, durante todo o dia jurando amor, e do nada, à noite ele pediu um tempo porque não estava em condições de ser completo na minha vida. Liza, Laísa, o que eu tenho para te dizer? Basicamente, complementando o que a outra moça, o que eu falei para a outra moça ali em cima. Mas numa outra perspectiva. Quando o homem chega com muita certeza de romance, chega com muita intensidade e vivendo um romance sem ele de verdade ter assumido uma relação, sem ele de verdade estar estável, ele chega com tudo, chega com muita intensidade, esse homem tem uma chance muito grande de fazer isso que ele fez com você. Então, nos próximos, saiba, isso acontece na vida de vocês repetidas vezes. O cara que vale a pena, ele vai querer saber se você vale a pena, ele vai tentar entender se você vale a pena, ele vai entender como é que você está na vida, ele vai aos poucos colocar você na vida dele, ele não vai fazer... As coisas podem acontecer rápido, Liza, mas não necessariamente as coisas vão acontecer com pressa. Quando você está vivendo há 45 dias como namorado, não sendo namorado, tá errado. Entende o que eu quero te dizer? Se você contrata um estagiário para uma empresa, ele não pode do dia para a noite virar o gerente. Entende? Por mais hábil e por mais capaz que ele seja, ele é o estagiário. O que isso significa? Significa que você está conhecendo alguém e você está colocando essa pessoa numa posição errada. Numa posição de mais poder, de uma posição de mais responsabilidade, na posição que você não tem certeza se ele tem capacidade de honrar. E ele faz isso porque esse é o jogo dele. Ele chega com intensidade, ele convence você, ele faz você viver as estrelas e depois ele se manda. Entende? Então põe isso na sua cabeça. Quando você está conhecendo alguém, você está conhecendo alguém. Tem a fase de começar a conhecer. Falei algumas vezes. Comecei a ficar. Estou ficando. Acho que dá para namorar. O que é namorar? É postar no Instagram, é apresentar aos pais. Ah, mas eu já apresentei aos pais antes. Beleza. Ah, postei no Instagram antes. Beleza. Mas aí você vai começar a ter um monte de compromisso de família, você vai planejar final de semana, você vai começar a fazer provavelmente uma viagem maior, você vai começar a colocar dinheiro em algum lugar pensando nessa viagem, ou fazendo planos de uma próxima viagem. Então assim, o namoro, ele é acima de ser ficante ou de estar se conhecendo há 45 dias, certo? Se não tem o comprometimento de eu quero namorar, eu quero te assumir, blá, 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 não abre a porteira. Entendeu? Senão você sofre, sozinho. Então, estou conhecendo uma pessoa. Ficamos 2 vezes. Foi casado 15 anos e está solteiro há 1 ano. Tem 2 filhas. Ele me convidou para passar o carnaval com ele. Remarcou o encontro de ontem. Vamos lá, Dani. O que eu geralmente faço? Aconselho vocês. Quando o cara viveu uma relação de 15 anos, mas ele está há 1 ano solteiro, põe na sua cabeça. Ele está há 1 ano solteiro. Ponto 1. Ele está solteiro. 2. Por que eu falo isso para vocês? Porque você tem que ser tratada não como alguém pós-casamento dele. Você tem que ser tratada como uma mulher solteira que está começando uma relação. Então caga para como foi a relação dele, porque não é, no que importa não é o passado dele. O que importa é o que vai acontecer com você daqui para frente.
Ponto 1. Ponto 2. Legal, ele tem 2 filhas. Isso significa que, se você não tiver um contexto por detrás disso, ele trata bem as filhas, ele é presente, ele é educado, ele se preocupa com elas, ele divide o que ele vai fazer com elas comigo. Ele não me conta nada, ele não me dá satisfação. Ele fala que tá sem tempo, não sei. Mas o fato dele ter 2 filhas, só o fato de ter 2 filhas, é irrelevante. Ele me convidou para passar o carnaval com ele. Beleza. Qual é o dia de ida, qual é o dia da volta, ele te busca, ele não te busca, blá blá blá. E o encontro de ontem que vocês se veriam, ele desmarcou. Isso não significa que ele desmarcou o carnaval. Ou desmarcou. Entendeu? Cortou bem na hora que eu li o seu comentário, Camila. Eu li, Camila, que eu disse que eu gosto de você, que eu respeito você, mas que eu sei que você está fazendo errado com você. E aí eu falei para você que eu não queria perder a sua amizade. Eu não queria te responder a resposta que eu pensei que eu tinha que te responder. Então, o que eu te aconselho é, faz seu GPS, Camila. Refaz seu GPS, faz tempo que você não faz. Você está precisando. Você está precisando. Precisando muito. Que mais? Nessa... Agora ela explicou de novo. E explicou melhor explicado. Olha como as coisas são diferentes. Antes era, o cara tá 1 ano solteiro, tem 2 filhas, casou a 15, ficou 15 anos casado, desmarcou o encontro ontem, certo? E me chamou para passar o carnaval. Era isso que ela tinha escrito. Agora ela escreveu, estou conhecendo, olha como é diferente. Estou conhecendo uma pessoa, fiquei com ele 2 vezes. Não dormimos juntos. Ok. Ele se declarou. Ficou 2 vezes e se declarou. Algo de errado não está certo. Me chamou para passar o carnaval juntos, mas até agora não apareceu. O que fazer? Acordar desse sonho, Dani, me achará. Vamos acordar deste sonho de amor do carnaval, porque mesmo você sem ter transado, está sendo enrolada. Em pleno carnaval 2026. E me parece pela foto que você não tem 12 anos. Então, já rola uma experiência aí. Vamos superar. Se você quiser ajuda, tá? Ó, entende uma coisa. O cara, você ficou com o cara 2 vezes, ele já desmarcou. Ele já se declarou e ele mal te conhece. Não tá correto. Sabor mentira. Sabor erro. A Márcia falou que aconteceu com ela. O que? A gente não sabe, mas sinto muito pela experiência, não deve ter sido boa. Dan perguntou o que eu achava de namoro à distância. Você respondeu o quê? Se tudo dar certo, vai trabalhar fora. Devolvi a pergunta para ele. Agora parou de falar. O que acha? Desistiu? Foi meu primeiro namorado. Eu desisti de ler o que vocês escrevem. Escreve mal pra caralho. Perguntou o que eu achava de namoro à distância. Tá bom. Se tudo vai dar certo. Para trabalhar fora. E ele parou de falar quando você devolveu a pergunta. Ele foi seu primeiro namorado. Ele é um filho da puta. Eu acho. Se o que você escreveu faz algum sentido, ele é um desgraçado. Faz uma macumba pra ele. Zoeira. Zoeira. Olha a Anne. Agora temos 2 Anne. Temos a Anne e temos a Anne.
Olha lá. E aí ela falou assim: cheguei, meu aniversário hoje. Então, parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora. Ratimbum, Anne. É Ratimbum que fala? Acho que é. É isso. Feliz aniversário, tudo de melhor pra você. E ela falou: vou aproveitar o feriado para dar uma estudada no GPS. Não dá uma estudada. Muda a sua vida com o GPS. Faz os exercícios da aula passo 6 que eu pedi para você fazer pós a sua análise. Pelo amor de Deus. A Dani, que ficou com o cara 2 vezes que ela não conhece, diz assim: ele é exatamente tudo isso. Olha a ilusão onde tá. Aqui, ó. Ele é exatamente tudo isso, pai presente, me dá satisfação de tudo, é educado, carinhoso comigo e presente diariamente. Você fez 2 encontros, Dani. Se você não deixar um pouco mais difícil para alguém te enrolar, vai ser complicado. 2 encontros, você não pode ter certeza que ele é tão incrível com 2 encontros. Eu, quando nasci, no dia 2, ainda não manjava tanto quem era minha mãe, confundia com meu pai. Entende? Não, não dá. Assim não, assim não dá. Assim não dá. Carnaval, Carnaval 2026. Ó, a Fafá. Nossa, a Fafá faz tempo que eu não vejo, hein? A Fafá chegou. Quero o GPS. Como consigo? Me manda um direct que eu te respondo lá se o GPS é pra você. É... Muito bem. Eu achei que ia vir mais bombas. Mas não. Yes, I'm sorry. I'm working. I'm doing a live stream, so we talk tomorrow. Ó, a Karen. A Karen. Ó, da Karen tem uma fofoca. E a Karen hoje jogou o romance. A Karen hoje iludiu alguém. A Karen hoje ela iludiu um cara no direct. Né, Karen? Posso contar? Ficando há quase 2 meses. Agora ele está mudando. Peraí. Completamente o comportamento. Frio, distante, coisa de ficar 5 dias e me responder. Então não é agora, né? Então não é agora. Então já faz 5 dias. Foi dia 10 de fevereiro isso. Nós estamos atrasados. Lavini, põe na sua cabeça. Eu e você estamos atrasados para resolver esse caso, ok? Sem me responder nas redes sociais. Eu simplesmente silenciei de tudo e não respondi. Fugiu, né? Você fez o que uma coitada faz. Foge. Mulher que sabe resolver relacionamento, que se respeita, que ficou 2 meses com o cara, quando ele começa a esfriar, ela não age assim. Ela finaliza o que estava acontecendo, porque ela respeita o que ela viveu, a atenção que ela colocou aí. E deixa eu te explicar um negócio. Eu sei que vocês não gostam que eu falo isso e vocês muitas vezes não concordam, mas numa relação de 2 meses, o que acontece? Não são 2 dias que o cara te enrolou, não são 2 semanas, são 2 meses. O que isso significa? Isso significa que o cara teve um histórico com você. Quando ele estava mais interessado e de repente ele começa a mudar, pode ser, certo, Alana? Pode ser que você tenha algo a ver com isso. Principalmente, eu não sei se é o seu caso, mas de várias alunas minhas, que se isso acontece com esse, aconteceu com o outro, aconteceu com o outro antes do outro, aconteceu com o outro antes do outro, antes do outro, antes do outro, é porque tem um padrão. Tem algo que você está fazendo que você não sabe o que é. Ou você está fazendo algo de algum jeito
que você não entendeu que o jeito está errado. Às vezes aquele algo não é errado, mas o jeito está errado e você causa um problema para a relação e o cara some. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu estou conhecendo a Maria. E a Maria, ela gosta muito de conversar. Só que a Maria gosta de conversar durante o dia, enquanto eu estou trabalhando. Então ela manda longos textos. Ou ela faz 3, 4 perguntas seguidas nas mesmas mensagens. Ou ela fala muito bonitinha, com muito emojizinho, ilustrando muito um começo de conversa. Não é o problema que ela responde. Não é que ela responde rápido. Não é que ela é comunicativa. Ela dá sinais claros de carência. E aí, o cara não quer. E aí, o cara desiste. São exemplos. Entende? Então, põe na sua cabeça. Às vezes, o que está acontecendo não é só culpa do cara. Você pode estar fazendo algo errado. Voltando para o que você quer saber, coloca um ponto final. Tipo, se a relação não está funcionando, se você não está sendo tratado do jeito que você gostaria, você não precisa esperar ele sumir de vez. Você coloca um ponto final com elegância, com um jeito que leva ele a refletir que você é uma mulher diferente e que não faz as mesmas babaquices de sumir, de bloquear, de silenciar que uma mulher comum faria. Vê? Então, você tem que tratar a sua relação com esse cara como você se relaciona, não como ele é. Então você age de acordo com o que é real para você e correto para você. O que ele vai pensar de você é menos importante do que o que você vai fazer em relação a si mesma. E aqui a gente volta para o passo da live, que no começo, que eu comecei dizendo assim, se você está solteira e você está com dificuldade de ter uma relação, você não tem uma dificuldade de relacionamento, você tem uma dificuldade com você mesma, de se colocar. Vê? Fiquei 1 ano com uma pessoa mais velha do que eu, porque eu pensava que os mais velhos têm. Aqui também 1 ano. Aí, Márcia, você pensava que os mais velhos tinham mais responsabilidade. Eu entendo, às vezes até tem. Se você tiver 20 e o cara tiver 40, ele pode ser muito idiota. Mas ele pode até ter mais responsabilidade que você, porque a vida já é outra. Mas de 59 para 60, você fala também que é mais velho, aí você também quebrou nossas pernas aqui. Como é que a gente vai te defender, né? Aí, Márcia. Ai, Márcia. Márcia. 1 ano mais velho, você pensa. Márcia. Ele é 1 ano mais velho. Você pensou que ele ia ser mais maduro. Ou você tava pegando uns caras de 15. E aí você foi comparar de 60 com 15 e se deu mal. Mas sim, tem muito cara de 60 que tá enchendo a cara, que tá cheio de antidepressivo, que usa droga e que às vezes pode ser que seja pior do que o menino de 11. Mas, Márcia, como é que eu vou te defender nessa, né? Eu tento jogar no time de vocês, mas às vezes vocês jogam contra mim, com o que vocês escrevem sobre vocês. Né? Fica até feio eu tentar te defender depois dessa, né, Márcia? Você não me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar, meu anjo. Estava com um rapaz pelo zap. Vem a Vivi. Parecia uma pessoa legal. Olha lá. Ontem marcamos num bloco de. Vivi, caralho também. Quantos anos você tem, Vivi? Marcou num bloco de carnaval, um date. Gente, não tô conseguindo defender. Tá difícil. Nesse carnaval,
eu tô passando nervoso. A Yara falou assim: isso serve para um mês também, se posicionar e pôr um ponto final nesse sumiço? Yara, Carolina, um sumiço é um sumiço. Só não se posiciona como uma mulher carrancuda, se posiciona como uma mulher delicada e decente. Que está fazendo isso porque organiza a própria vida, não porque, ai, eu não sou assim tratada por homens. Entende? Não seja uma coitada reclamona. Faz os segredos dos homens. Custa R$ 100. O primeiro módulo é só para você aprender o que você faz de errado numa relação. E os próximos módulos é inclusive para você se posicionar e se comunicar de uma forma onde o cara que você está ficando, e isso aqui acontece inúmeras vezes. O cara que você está ficando, vamos supor que eu estou conhecendo a Michelle agora e antes eu tinha conhecido a Lívia. E a Lívia foi uma desgraçada. Só que a Michelle não é uma desgraçada. Só que a Michelle faz coisas parecidas com a Lívia. Se eu estou ficando um mês com você e eu vejo coisas que a Michelle faz, ou características na personalidade da Michelle que é parecida com a Lívia, tem chance de eu achar a Michelle uma desgraçada por conta do que eu vivi com a Lívia? Tem. Quanto? Bastante. Porque o desconforto do que eu vivi com a Lívia, ele tá bem fresco. Se você não sabe de verdade se posicionar, e como a Cris disse ali em cima no começo da live, aparar as arestas de como você se relaciona, de como você é, e você deixa claro que para o outro tem um caminho essa aventura, quem pegou um pedaço da aventura, tem um caminho essa aventura com você, se o outro não entender isso, ele vai te interpretar mal e ele não vai ter interesse em você, porque ele vai achar você mais uma. Quando você tá sozinha e você não consegue encontrar uma relação e não encaixa, não encaixa, não encaixa, não encaixa, não é problema de relacionamento que você tem. É um problema de se posicionar, de gerar o mínimo de interesse no outro. Entende? Esse é o ponto. Eu vou te dar outro exemplo, antes de ler o que a Michelle escreveu. A Dani voltou aqui embaixo e falou: Dani, mas se ele aparecer, vale investir? Tá vendo como a Dani não sabe o que ela tá fazendo. E esses são um dos erros que eu explico no Segredos dos Homens, por exemplo, que é um curso de 38 aulas curtas de 12 minutos, onde você... O que você tem que aprender, Dani? Você ficou com o cara 2 vezes. Você não sabe nada sobre ele. Você tem uma leve impressão de quem ele é. Só. Você tem uma leve impressão de quem ele é. Como é que... Se você que tá conhecendo o cara e tá tomando perdido e tá me contando, você nem conhece o cara, como é que eu vou te falar que vale a pena investir, meu amor? É esse o ponto. Você não tá enxergando o que é uma relação, mas eu vou te explicar. Porque eu não quero que você se sinta culpado, eu quero que você aprenda. Uma relação, Dani, é mais do que você ser bonita, é mais do que você ser gostosa, é mais do que eu ter tesão em você e você em mim. O tesão, essa parte sexual, carnal, divertida, ela faz parte, ela não é errada, você só não pode usar isso e se desrespeitar e colocar isso de uma forma onde você vai se prejudicar. Ponto. Com isso dito, o que é uma relação? Uma relação é quando eu pego uma parte da minha vida, uma parte do meu tempo, uma parte do meu dinheiro, uma parte da minha vontade, uma parte do meu interesse no mundo e acoplo isso na sua vida. Porque eu gosto do como você pensa, eu gosto de como você age, eu gosto de como você vive. E aí eu me conecto com você, ombro a ombro, e a gente sai os dois juntos empurrando a vida. Certo? Isso é uma relação. Então é quando você decide que aquela pessoa tem várias características que melhoram a sua vida, porque são as mesmas características que você tem em relação à sua vida. E isso cria uma atmosfera maior. Tem um nome de um cavalo, se eu não me engano, chama Bretão. E se eu não me engano, esse cavalo,
quando ele puxa sozinho um peso, uma carroça, ele consegue puxar, se eu não me engano, 800 quilos. Ou 600 quilos. Só que quando ele puxa em dois, então esses 600 cada um, que seria 1.200 toneladas, ele consegue puxar 2 toneladas. Aliás, 1.200 quilos. Seria 1 tonelada, ponto 2. Ele consegue puxar 2 toneladas. Ou seja, o poder deste cavalo fazendo força de tração quando ele tem uma dupla não é o dobro. É mais que o dobro. Porque os dois juntos fazem um movimento muito mais forte. O que isso significa num relacionamento? Que 1 mais 1 não é 2, é 3. Envolve o meu universo, o seu universo e o universo extra que a gente cria. Isso é uma relação. Entendeu? Quando você conhece um cara por 2 dias e você não sabe nada sobre ele e você está se questionando se vale a pena investir, você está carente, você está com pressa, você não entendeu o relacionamento e você não entendeu que o seu trabalho ainda e por um bom tempo, coisa de 1, 2 meses, é continuar observando esse cara, anotando o que ele tem de bom, anotando o que ele não tem, porque ele não é um anjo perfeito, eu não sou, você não é, ninguém é, o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim, para você decidir se vale a pena. Ah, mas dá trabalho. Dá, meu anjo. Ser gostosa dá trabalho, ficar rico dá trabalho, ter um relacionamento dá trabalho, ter filho dá trabalho. Ah, mas tem um monte de mendigo que é casado e tem filho e mora na rua. Beleza, se isso para você é um padrão, é algo a ser atingido, legal. Para mim, qual é a graça de eu ter uma equipe que eu fodo com eles estão sempre sujos, com fome e sendo maltratado? Entende? Não faz sentido? Então, assim, vale a pena investir? Não. O que você tem que saber? Que não vale a pena investir em você. Por quê? Porque você não sabe o que você está fazendo. Você é tipo um carro sem motor. Você não sabe o que você está fazendo. Você não consegue sair do lugar. Porque o coração que te movimenta, o seu está sem movimento. Porque você está querendo um carro que voa. E não tem. Você está totalmente fora da realidade. Ah, e se eu comprar esse carro e eu pôr o braço para fora, 5 km por hora, levanta voo? Não, anjo. É um carro. E se eu pôr na água? Nada. Não, não é um barco. É um carro, caralho. Então, assim, não vale a pena. Porque você não faz a menor ideia de com quem você está se relacionando. Se você ainda sabe muito bem se relacionar, se você é muito treinada em lidar com pessoas, em gerenciar pessoas, em contratar pessoas, em organizar pessoas, em liderar pessoas, pode ser que em muito menos tempo você tenha muito mais habilidade para escolher alguém. Mas ainda assim, em 2 encontros, você tá de sacanagem, né, meu anjo? Vale a pena investir? Não, vale a pena sentar a sua bunda e observar. E essa pressa que você tem, vale a pena você descobrir que isso é carência. E se você não resolver, você vai afastar o cara que às vezes até vale a pena, às vezes ele até é essa pica toda que você tá achando que ele é, só que ele tá vendo que você não é a mulher que ele queria, e ele vai meter o pé. E aí vocês vêm chorar que todo homem não presta. Fica aí a... Fica aí o sermão. Como é que a humilhar? Não, como é que era? Homilia. Fica aí a homilia do padre Danilo. Pastor Danilo. Pastor Danilo. É, Nossa senhora. Olha, Vivi, a sua história da Dani não dá pra zoar, mas a sua dá, hein? A Vivi conheceu um cara e marcou onde? Num bloco. Ganhou um selinho e foi embora. Ganhou um selinho de uma boca suja. Olha, a Gildinha mandou assim pra nós. Eu passei 6 meses com um rapaz de 27 e eu 58. E a gente faz o que com essa informação? Gil Maria. E o que a gente faz com essa informação? No meio do carnaval. O que a gente faz com isso? Calma, a Márcia escreveu errado.
Agora ela escreveu certo. Não, ele tinha 50 e eu tinha 41. E nós estávamos há um ano de... Ah, tá bom. Do nada ele voltou para ex-mulher. Ela tem 60 anos. E eu não sei... Você não sabe por que você foi trocada? Porque ele gostava mais dela e provavelmente ele terminou com ela ou ela deve ter terminado com ele. Não sei. Ele te fodeu. Foi isso que aconteceu. Você foi trocada porque ele estava mais interessado em voltar com ela do que tá com você. No meu ponto de vista, você não foi trocada. Porque eu acho que... Eu entendo que é difícil de explicar isso e difícil de vocês entenderem. Mas uma relação nunca é igual a outra. Então eu acho que você nunca é realmente trocada. Tipo, você nunca é, tipo, comparável, entende? Ele simplesmente acabou a relação com você. Eu acho que esse é um jeito mais simples, mais fácil da gente absorver, porque já aconteceu isso comigo. É um jeito da gente absorver que, tipo, a relação que eu estava, o outro não estava tão dedicado assim. Logo, o que acabou acontecendo? O outro encontrou uma aventura maior numa outra relação. E a nossa relação, que não valia tanto a pena, ele terminou. É muito ruim, é muito errado na sua cabeça isso. É que eu acho esse raciocínio muito melhor. É... Porque senão você entra numas de se comparar com a mulher e você tem 40, ela tem 60. E por que ele gosta mais dela? Eu acho que essas coisas. Eu até tava conversando com um cara hoje no restaurante. E aí. Eu tava dando um exemplo pra ele de uma coisa que eu fiz. E eu uma vez namorava uma moça, há muitos, muitos anos atrás, eu tinha uns 23 anos. Ela era muito firmeza, a menina. Ela não era perfeita, mas era muito firmeza. E eu terminei com essa menina pra voltar com uma ex-namorada minha que não valia um cacete de um tostão furado. Se essa minha ex-namorada, que era a minha namorada atual, ficasse se comparando com a outra, ela não ia entender nada. Se ela tivesse lúcida, ela ia falar: caralho, mas eu sou bem melhor que a outra. Só que o ponto não é que a atual era melhor. O ponto era o meu nível estava mais na anterior do que no que eu estava. Se você pega um cara que ele é um nível abaixo do seu, a relação não vai funcionar tão bem. Você pega um cara um nível abaixo do seu, a relação não vai funcionar tão bem. E ele vai ter a tendência de te trocar, não porque a outra é melhor necessariamente, mas porque a outra se encaixa no tom emocional dele com mais facilidade. Quem está no GPS e assistiu a aula de tom emocional, de como o cara age, o que o cara escolhe, o que o cara pensa, e tudo isso que eu expliquei para vocês, eu sei que a Anne está aqui, ela já assistiu essa aula, porque ela já comprou o livro dessa aula e está estudando esse material. Se você não enxergar isso, você tem uma visão míope do que relacionamento é beleza, de que relacionamento é sexo, de que relacionamento... E você não entende o que é tom emocional e qual que é a vibração que a outra pessoa tem, que causa nele, ou causou nele naquele momento, um interesse maior. Se você não entender isso e conseguir organizar isso, entender o tom emocional da pessoa com que você está se relacionando, chumbo, bebê. É muita falta de informação. E eu acabei de perceber que eu pulei a mensagem da Michelle lá de cima, né, Michelle? Eu falei o seu nome, te usei de exemplo e caguei para você. Então vamos lá. Ficando há quase 2 meses, conversamos todos os dias. Me passa confiança, porém me sinto mal quando ele vai a festas. Disse que conheci ele assim. Muito bem, Michelle. Bela, eu critico quando vocês escrevem mal, mas vou ter que elogiar quando vocês fazem bem. Então você colocou bem. Conhecendo há quase 2 meses, conversam todos os dias. O que eu falo para vocês sobre conversar todos os dias? Não ajuda, mata a sedução, mata a conquista. Certo? Não estou dizendo que você está errada, mas ponto 1. Ponto 2. Ele é um cara de festa. O cara de festa não vale a pena. Ah, tá bom. Então, tenta. E aí vê o que acontece. No meu ponto de vista, o cara de festa não vale a pena.
a não ser que você seja festeira, ele viva com você, ainda assim vai ter um episódio de bebida, vai ter um episódio de confusão. No meu ponto de vista, a vida ela te dá muitas oportunidades, mas você tem que ser inteligente o bastante para realmente escolher o que você tem que fazer. Várias de vocês querem se relacionar tendo comportamentos que não facilitam uma relação. Às vezes é a sua roupa, às vezes é o lugar que ele vai, às vezes são as suas amigas, às vezes é os lugares que você vai, às vezes são os amigos dele e os ambientes que vocês convivem, mesmo solteiros, separados, eles facilitam ou eles dificultam uma relação de acontecer. Pelos andar da sua carruagem, ele não está disposto a deixar os antigos hábitos. O que vai acontecer com você? Sofrer. Mas posso te ajudar caso queira. Vamos lá, vamos para mais. Hoje eu tô caridoso nesse carnaval, hein? Não é à toa que a gente tem 120 pessoas aqui numa tarde de bloquinho. Vamos lá. Nossa, meu ombro quase quebrou aqui. Eu estava terminada com meu ex-namorado no meu, no meu ânimo, ele me deu deve ser no meu aniversário, né? No meu aniversário ele me deu os parabéns e eu não dei confiança e não curti. Será que eu dei o fora nele? Que? Será que você deu não, não fora nele, você deixou ele no vácuo? Nossa, um amigo meu tomou uma chavecada de uma amiga nossa em comum. Eu tô até sem graça. A mina escreveu pro cara assim, bem pegável. É... Ai, ai. Caralho, do nada. E a menina, velho, é mó ponta firme, é mó bonita, mas se queima. Chama Nicole, inclusive. Puta, a vida é uma bosta, né? Que merda. Eita, nós! É assim que vocês perdem um homem que vale a pena. Bem pegável. Quem comenta isso na falta de um cara, velho? É... Aqui já mudaram meu sobrenome. Mas é isso aí. Que mais? Conheci um homem há 2 meses. Parou. Para me seguir, cara. Conheci um homem há 2 meses. Parou de falar comigo. Fiz o mesmo. Olha lá, tá vendo? O cara para, o que ela faz? Faz o mesmo. Ela só copia o outro. Ela não, ela não consegue organizar as relações dela. É, E aí, ela vai tropeçando. O cara deixa ela falando, ela se perde na comunicação e assim ela trai a si mesma. Coloca a si mesma numa situação que ela não queria estar. E é assim que você. Não é brincadeira o que eu tô falando, é bem sério. E é assim que você destrói o seu emocional. Você acostuma a fazer silêncio para os seus sentimentos, para as suas relações, para as suas dedicações. Ah, e aí. Nossa, a minha Nicole tá me dando bronca. E aí. O meu microfone. Ela acha ruim que faz barulho no microfone, mas faz, eu vou fazer o quê? E aí vocês se desrespeitam pelo fato de que
Você nunca manda no que está acontecendo na sua relação. É sempre em relação ao outro. Você é sempre é um efeito do que o outro quer. Quando o homem quer. Quando o homem não sei o quê. Quando, tipo assim, você vira uma coitada. E aí ninguém te quer. Nunca. Não achei a aula do desafio dos 100 homens. Acho que não tenho acesso. Fala um pouquinho do que é. A aula está dentro do GPS do Amor. Essa aula foi entregue no dia 24 e 25 de setembro de 2024 e ela é um desafio onde onde eu te ensino a conversar para começar uma comunicação, para começar um romance ali. E quem está fazendo esse desafio nos últimos dias, que eu comentei com vocês, tendo ótimos resultados. Então, vale a pena. GPS do Amor, mentoria 24 e 25, tem a parte 1 e parte 2. 24 e 25 de setembro de 2024. Todo homem é movido pelo desejo do primeiro momento. Depois que nos posicionamos, eles param de ser assim? Mudam? Não, não é que eles mudam porque você se posiciona. Vamos lá, Anny. De novo. O cara te acha bonita, certo? Aí ele sente um tesão. Tipo, é isso que o homem sente. Não é, nossa, que legal conversar com ela. É um certo tesão, é um certo impulso sexual pela sua beleza, que é difícil de ele controlar. E que ele começa a se comunicar com você, mas ele é uma comunicação meio que sexualizada. Não que você tem que aceitar isso ou viver isso, mas é uma coisa totalmente física. É uma coisa totalmente ligada ao seu design. Não é ligada à sua alma. Em raros casos. Ok? Se for esse o caso, você não precisa se preocupar. Então, ele bate o olho em você. E tipo, nossa, que gata. E aí ele sente um impulso, tipo, nossa. E se eu pudesse navegar nessas ondas, nessas curvas? Certo? É isso. Daí em diante, ele começa a se comunicar com você, ok? Vamos supor que ele está falando com você. Quando ele está falando com você, ele tem que enxergar que é uma aventura se comunicar com você. Que você não necessariamente corta o barato dele, mas que ao mesmo tempo você não entra na onda de uma forma que você se sinta desrespeitada. Então você organiza o interesse dele, mostrando para ele que você consegue ter bom humor, bom astral, e você consegue se comunicar, mas que nem por isso você tá afim dele, tá interessada nele, vai ficar com ele a qualquer custo. Você meio que vai dar uma organizada na comunicação. Com isso, ele vai começar a pensar assim: ela é diferente. Ela sabe se comunicar. Ela sabe se relacionar. Eu gosto. Aqui é o bingo. Eu gosto de falar com ela. Só que não é um gosto porque a conversa é gostosinha. É um gosto porque ele tá afim. É um gosto porque ele quer te conhecer. É um gosto porque ele não fala o dia todo, mas queria falar. E aí ele começa a reparar em você, ele começa a se interessar mais em você. E aqui começa a fase de conhecer o cara, que não tem a ver com quanto bonita você é mais, mas tem a ver com encontrar a sua personalidade em você e aí, por conta disso, começar a se dedicar. E aí a sua beleza, ela vira parte do pacote. Porque, vamos supor, vamos pensar numa família que vai comprar um carro. Vamos pensar num pai de família que vai comprar um carro. Meu irmão viveu isso há pouco tempo, então é fácil para eu te dar esse exemplo. Meu irmão tinha um Passat, que é um carro grande, um carro bom e estava ótimo. Para ele, para a esposa e para os 2 cachorros que ele tem que parar 2 boi. Tá bom. Aí ele pensou, tô comprando uma casa no interior, eu tenho que viajar, eu tenho os 2 cachorros, eu tenho uma criança pequena, eu preciso de um carro maior. Qual que é a primeira coisa que ele pensou para ter um carro maior? O tamanho do porta-mala. Ele escolheu o carro pelo tamanho do porta-mala? Não!
Ele não escolheu o carro pelo tamanho do porta-mala, mas ele escolheu o carro também pelo tamanho do porta-mala. Então a primeira coisa que ele olha, e vamos fazer um exemplo bem escroto aqui, para ficar bem fácil de você entender, é a bunda. A bunda. Imagina que é só a bunda que o homem vê. Uma bunda. Depois que ele vê a bunda e que ele aprova a bunda, ele começa a olhar para o resto. E não necessariamente porque a bunda traz o prazer ou a intenção que ele quer, só a bunda vai manter ele na relação. Aí ele começa a olhar para o resto, aí ele começa a olhar para a unha, aí ele começa a olhar para o cabelo, aí ele começa a olhar para o jeito, aí ele começa a olhar para voz, ele começa a olhar para o estilo de vida, ele começa a olhar para a família, ele começa a olhar para várias outras coisas. Mas o ponto inicial é a bunda. Então, quando ele foi procurar um carro, ele encontrou, sei lá, um carro de 7 lugares X, que era grande demais, sem tanto design, sem tanto charme, sem tanta tecnologia, e não era muito o que ele queria. Então, ele queria um espaço no porta-malas? Queria. Mas ele comprou qualquer carro que tinha um porta-malas gigantesco? Não. Ele comprou um carro com porta-malas gigantesco de acordo com outros gostos que ele tinha também. A multimídia, o som assinado, o câmbio de 8 velocidades, o que quer que seja. Então, quando você pensa num relacionamento e num cara te conhecendo, imagina que o porta-malas é tipo, isso aqui precisa ter. E ela tem. Além disso, para onde eu vou? E aí ele vai descobrindo isso com você. Ao passo que ele está te conhecendo. Se você deixa... Eu não sei se você já foi numa concessionária comprar um carro, ou se você já comprou um apartamento, ou já alugou um apartamento, ou já comprou uma bolsa, ou já comprou geralmente algo caro. Porque em loja de coisa barata, geralmente você não é bem atendida. As pessoas te empurram algo, certo? É tipo, vai se fuder. Vai no caixa. Quando você vai numa loja de algo mais caro, de um valor agregado maior, onde você precisa de uma certa consultoria para comprar, você já deve ter sido mais bem e mais mal atendida, mesmo numa loja boa. Você percebe que tem pessoas que te atendem, que você compra mais por causa da pessoa, porque você sente que a pessoa sabe do que está falando, você sente que está comprando algo melhor do que você está comprando, ou você justifica pagar algo super caro em algo simples por conta do tratamento que você recebeu. Entende? O que eu quero te dizer? Quando o cara tá te conhecendo, ele tem que sentir que você é o representante da sua vida e que sua vida é muito bacana, como se você estivesse numa loja cara. Então é você apresentando o que a sua vida, no caso a loja, tem para ele. É como se ele tivesse que sentir que a sua experiência com o que você vive é muito bacana. Geralmente o que vocês fazem? O contrário. Vocês mostram que a vida de vocês está uma bosta. E aí o cara vai embora. E aí vocês falam, o que aconteceu? Você fica cagado. Isso que aconteceu. Entendeu? Estou só remarcando uma consulta que eu tinha agora há pouco. E ela desmarcou e a gente está remarcando. A Vivi. Mano, Vivi, quanto mais você conta a sua história, pior ela fica. Dani, eu estava conversando com um antigo amigo há mais ou menos uma semana. Ele pediu logo para casar. E eu disse que não. Primeiro namorar. Ele não falou mais comigo. Juliana, eu não sei que tipo de amigo você está acostumado a ter. Sim, seu amigo não bate muito bem. O silêncio quer dizer o fim de um relacionamento? Não. O silêncio significa desrespeito. Fim de relacionamento Santana, seguinte, a gente não está se entendendo, vamos pôr um ponto final. Muito obrigado pelo que aconteceu. Te desejo o melhor. Estamos saindo há pouco tempo. O encontro foi incrível.
Mas ele trouxe a situação financeira ruim da parte dele. Não posso ajudar. O que fazer? Ainda bem que você não pode ajudar, né? Você encontrou o cara uma vez. Imagina se você pudesse. Faz um pix aí, querida. É... Tati, saiba de uma coisa. Não importa que ele não tem dinheiro. Ele não tá gostando de você. O homem que tá gostando de uma mulher, ele não tem bolas pra falar assim, eu tô fudido. Ele tem bolas pra pensar assim, eu vou melhorar. Olha a Larissa Mara Martins falando que a mentoria do Hugo é maravilhosa. Ei, Hugão, nosso samurai. O que seria da gente sem o Hugo, hein? O que seria? A Letícia Moura falou: para mim, sumiço é a pior forma. A maturidade esperada, ele comunicar. Olha, realmente, eu não quero ir pronto. Mas por que desculpas e mentiras? Porque você escolheu um cara que mente constantemente, que é um covarde para diversas coisas, e ele tá fazendo o que ele faz em várias coisas com você. Você só não reparou antes, Letícia. Sinto muito te dizer. Porque errar faz parte. Cagar pra você num término de relacionamento, por mais que ele possa até ter errado, mas não te dá a menor satisfação, não querer conversar sobre isso, ou não sumir, sinto muito. Como faço pra comprar um livro? Me manda um WhatsApp, meu anjo. Inclusive me mandou um WhatsApp hoje. Vocês entram na live e vocês esquecem. Quem é o Hugo? O Hugo é um cara que foi o meu terapeuta da minha esposa. Hoje em dia ele trabalha na nossa equipe. Então, depois do GPS do amor, que é o passo básico para você começar a se alinhar com você, para quem quer aprofundar, para quem quer mais bem-estar, para quem quer resolver mais a vida, vocês começam a fazer um trabalho mais intensivo e exclusivo com o Hugo. Certo? A Lari falou, ele é o psicólogo, ele não é psicólogo. A gente não trabalha com psicologia. A gente não, nada do que a gente faz é psicologia. Nada, zero. Nada. A psicologia tá pra cá e nós estamos pra cá. É outra pegada. É muito mais moderno, é muito mais inovador, é a evolução da evolução da evolução da evolução da psicologia. Psicologia pra gente é tipo fraldinha. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o porquê não conversar todo dia. Porque quando você conversa todo dia, Elizabeth, você mata a sedução. A sedução é uma coisa lenta. A sedução é uma coisa que você se questiona. A sedução é uma coisa que você sente falta. A sedução é aquele desejo e interesse de uma leve incerteza de será que vai dar certo? Será que é possível? Será que eu estou agradando? Será que faz sentido? Será que eu gosto? Será que eu estou fazendo direito o que eu tenho que fazer? A sedução, ela é uma coisa onde você até tem, pode até ter o amuleto ali sagrado na mão, mas você ainda assim deixa as coisas um pouco mais lentas. Mas não porque você está fazendo isso para estragar o outro, mas porque a velocidade das comunicações da nossa vida atual, elas matam qualquer tipo de real comprometimento. As pessoas não fazem as coisas pondo o espírito mais na vida. Vou te dar um outro exemplo. Hoje, estava atendendo uma de vocês também, que comprou um livro, e ela falou, pô, eu tô lendo o livro e eu não tô conseguindo ler. O que que acontece? Eu não tô aprendendo nada. Tô bagunçada. Eu leio e não lembro o que eu li. Ou fico com sono. Por que que acontece? Aí eu expliquei para ela o fenômeno da palavra mal entendida. Quando você tá lendo algo e você não entende uma palavra completamente o sentido, vamos pensar na palavra esposo. Então você sabe que um esposo é um homem que casou com uma mulher. Tá, mas tem algum outro significado? Da onde veio essa palavra? Às vezes esse esposo, tipo, não faz muito sentido. Pode ser para alguém. Isso te dá um certo mal entendido. Aí você lê mais um pouco, aí você encontra a palavra semana. Da onde vem essa palavra? Tipo, uma semana é quanto? São 7 dias? Uma semana é de segunda a sexta? Uma semana. Vamos supor que isso te confunde de alguma forma. Certo? É só um exemplo.
Uma hipótese. E aí você desiste do estudo. Ou ficou muito difícil, ou você leu e não entendeu, e aí você se abala. E aí, só que você não para de ler. E é aqui que tá a cagada. Você não valoriza que você não entendeu. Você atropela. Foda-se, vou ler a página inteira. Não lembro nada da página seguinte, mas tô na próxima. Se alguém te pergunta, o que você leu há 3 minutos atrás? Não sei. Mas tô lendo aqui, já li 100 páginas hoje. Isso não é estudar, isso não é ler. Leitura dinâmica. Tá, você leu, li. Tá, o que aconteceu? Ah, isso. Aplica. Ah, não sei. Então você não estudou, você não leu, você não tem domínio do negócio. Então a leitura não precisa ser rápida. Se você leu um parágrafo, mas entender o parágrafo e as palavras, muda a sua vida. Quer fazer um teste? Pega um dicionário, comece a estudar as palavras no dicionário aleatoriamente, você vai ver como no final do dia, passa 3 horas fazendo isso, vai ver que como sua vida se expande, assim, você fica maior. Você fala, caralho, a vida é muito mais simples, porque você tem a definição da vida. Então o que acontece? Quando você faz tudo muito rápido, Elizabeth, tudo acontece muito no automático, e bom dia, boa tarde, boa noite, isso e aquilo, você começa a colocar alguém na sua vida que você não pensa, que você não analisa, que você não coloca o espírito ali, que o outro não se dedica de verdade a entender você. Porque colocar resposta ali não é se dedicar. Não é de verdade fazer a relação fluir. É só jogar conversa, É tipo quando você encontra o porteiro e fica batendo papo. Você adora falar com ele, mas a relação nunca sai da porta da guarita. Vocês nunca comem uma pizza junto, nada. Por quê? Porque, é aquilo ali. É ocasional. Então vocês vivem se relacionando assim. Porque vocês fazem o que dá na telha, mas vocês não seguem um certo passo a passo. E essa agilidade, essa velocidade extrema, ela mata a conquista, ela mata a sedução, ela mata o respeito, ela mata, inclusive, a sua autorresponsabilidade de olhar e falar assim, isso aqui realmente vale a pena. Isso aqui realmente é algo importante. Isso aqui realmente eu construí. Não, você foi fazendo de qualquer jeito e aquilo ali aconteceu. Entende? Então, o problema é que vocês porque vocês querem uma relação rápida, e eu entendo os traumas, as dores, eu já passei por isso. Eu não nasci sabendo o que eu sei, eu aprendi. E por isso que eu sou a favor que vocês estudem e aprendam. Certo? Eu não fico aqui fazendo piada. Apesar de eu tentar pôr bom humor no negócio. Mas dá pra você mudar a sua vida aprendendo. Inclusive, é aprendendo que você vai mudar a sua vida. Você não vai mudar a sua vida porque você foi na terapia. Não é a terapia que muda a sua vida. É o seu conhecimento que você consegue organizar, que você coloca na sua vida, que a terapia tem chance de te ajudar. Porque se você vai na terapia e você resolve algo, vamos supor, e você tem um conhecimento errado, você vai fazer cagada de novo. Se você vai na terapia para tirar o trauma do acidente que você teve de criança, mas você não aprendeu a dirigir ainda, a chance de você dirigir e bater o carro e se trupiar de novo é enorme. Então não é só o alívio, que é o que vocês mais querem. E eu entendo, eu já estive muito mal. Mas não é o alívio que salva, é o conhecimento que salva. Porque o alívio por si só, ele não te impede de continuar cometendo cagada. Eu tô te explicando tudo isso para te dar a sensação que se você não organiza a comunicação, ela fica muito bagunçada, ela fica muito jogada. E o cara não se importa com você, e você tem a sensação que você se importa com o cara, porque você gosta da atenção que você recebe dele. Mas não necessariamente você realmente gosta dele, ou a relação de vocês faz sentido. Nossa, eu já falei bastante hoje. Meu povo, quem quiser saber mais, quem quiser ter meu acompanhamento, quem quiser melhorar o seu potencial, quem quiser organizar a sua vida amorosa, se alinhar para que a sua terapia possa começar a fazer sentido, GPS do Amor, me manda um oi lá no direct, a gente bate papo e eu te explico melhor como funciona. Combinado? Muito obrigado, um beijo, boa noite, aleluia.